Olá, povo de Deus, povo da paz, mais uma vez estamos aqui, diretamente dessa transmissão, juntamente com o nosso amigo, pastor Loyola, para falar um pouco mais sobre a questão do evangelho de Marcos, né, na Galileia, e da Galileia a Jerusalém, parte 2. Né? Nós fizemos já um encontro anterior, mediado pela Raquel, do MNE, foi bastante proveitoso, e alguns temas aí ficaram pendentes, né, da gente trabalhar numa próxima abordagem, então nós definimos uma data e achamos por bem fazer isso hoje, né? Mais uma vez aí, pastor Loyola, seja bem-vindo, né? Prazer estar É com um prazer. vossa senhoria. Muito bom dia, Luiz. Muito boa noite, boa tarde. Não sei a que horas os nossos ouvintes vão estar nos vendo, ouvindo, né? Mas é um prazer voltar outra vez ao Evangelho. Vossa reverendíssima santidade em pessoa, grande homem de Deus, Loyola. Então, vou fazer uma introdução breve aqui ao lugar vivencial, né, do Evangelho de Marcos e depois passo, então, para as considerações do pastor Loyola, né? Então, vamos começar para a questão das influências, né, as influências religiosas que Marcos recebe. Sabemos que a construção da religião do Novo Testamento, ela é uma construção histórica que vai passando por períodos da história de Israel, sobretudo os períodos que Israel ficou no exílio. Então, dessa ideia do exílio, né, depois período chamado período interbíblico e tantas outras questões, o que vai acontecer? Dessa ideia surge, então, perpassa, então, a noção de demônios, né? A princípio, a ideia dos demônios, ela não era de possessão demoníaca, ela não era uma ideia original da cultura de Israel, né? Então, ela vem sendo construída, então, a ideia de alguém oponente a Deus, né, no caso, uma oposição a Deus, diabo, demônio, Satanás, Beelzebub, isso são construções históricas que vão bebendo ali no período da Pérsia, nas religiões iranianas, né, no mitraísmo e tantas outras religiões que vão construindo o caldeirão cultural ali que depois vai desaguar no Novo Testamento. De maneira que quando a região que Jesus atua, sobretudo a Galileia, é uma região de muitos encontros, né? Uma região de confluências, né? Segundo o educador, né, e pedagogo, pensador Edgar Morin, né, seria então o lugar das complexidades, onde que várias coisas se encontram, né, e vão surgindo vários conceitos, né. Então Jesus ele está ali, de uma certa maneira, no Evangelho de Marcos, ele está em confronto com poderes. Então, o evangelho, o reino de Deus, a proposta já é uma proposta de confronto, mas não é um confronto bélico no sentido armado. É um confronto, talvez, né, que o narrador quer colocar, um confronto de narrativas, a princípio, e de propostas, né? E também é um confronto que a gente vai dizer, assim, numa linguagem mais, digamos assim, da filosofia, é um confronto de desvelar, né? Tirar o véu, né? Por isso, então, que nós podemos, pastor, colocar esse momento de Jesus, desse ministério, tanto de milagres quanto de exorcismo, de libertação, como um momento apocalíptico, no sentido de tirar o véu, de mostrar de fato para as pessoas o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Então a gente chega nesse território do Novo Testamento com a ocorrência sistemática de pessoas endemoniadas, né? Isso aí acontece assim muitas vezes, né? Curiosamente, essas pessoas endemoniadas, elas se situam na periferia do sistema, nos locais onde a opressão, a dominação se fazia de forma mais violenta, seja ela militar, cultural, simbólica, discursiva, religiosa. E, tendo isso em vista, tendo que só tem uma passagem, se não me engano, no Evangelho de Mateus, que é colocada ainda até como uma espécie de complemento, que fala que Jesus curou e expulsou demônios em Jerusalém quando estava no templo, né? Mas nós estamos falando, trabalhando em Marcos. Em Marcos, curiosamente, esses demônios eles estão no caminho de Jesus para Jerusalém e na periferia do sistema. O que nos dá um insight ou uma ideia de que talvez
a possessão possa ser sugerida como algo que é algo mais complexo ligado a uma dominação psíquico-espiritual e cultural, em que as pessoas que têm as suas faculdades limitadas, a sua vida vilipendiada, elas trabalham sobre uma opressão muito grande, estariam, portanto, mais suscetíveis a esse tipo de ocorrência. E aí nós temos alguns episódios de Jesus. Primeiro, ele expulsa, né? Ele cura uma pessoa e as pessoas falam que ele está com o espírito de Beelzebul, e depois ele expulsa um demônio lá de um rapaz, que esse demônio é colocado lá para ir por os porcos, etc. e tal, né? E ao mar, né? Curiosamente também a gente vê que é uma disputa nesse sentido também, que o demônio é sempre o adversário, é o outro. A demonização do outro é a temática desse sistema. Então você pega uma narrativa que tenta subverter, dizendo assim, ó, o demônio está. Aí que está a grande sacada, talvez, do evangelho. O demônio está na opressão religiosa, porque os escribas, eles, de uma certa maneira, eles são colocados como pessoas que, se não impedem a ação dos demônios, eles utilizam isso para se perpetuar no poder e dissimular, de fato, os conflitos reais. E, por outro lado, você tem também o demônio que fala latim, que tem um nome de legião, que é um nome ligado à dominação romana, e ele é colocado no mar, precipitado ao mar, que também seria o lugar dos inimigos, a habitação desses demônios, né? Há autores, né, que estudam o Novo Testamento, e eles dizem o seguinte, que os escribas religiosos da época se utilizavam dessa estrutura de dominação e dessa possessão que as pessoas tinham ali, eles se utilizavam disso no sentido de não vou lá promover, porque acho que seria uma palavra forte, mas se utilizavam disso, faziam desse apêndice da religião algo que os manteria no poder e não questionaria, de fato, os conflitos do sistema. Por quê? Qual é a ideia do demônio? É alguém que tem uma disfunção social, psíquico, mental, tal, mas alguém que ele está alienado do processo. Ele não está integrando a sociedade de uma maneira que deveria ser. Então, por esse motivo, né? Por esse motivo, quando Jesus expulsa o demônio e restaura a dignidade dessas pessoas, há indignação. Porque essa pessoa está reinserida no sistema e agora ela não faz mais parte de uma disfunção, ela é funcional. E agora o sistema fica em xeque, dizendo, olha, o que eu vou fazer com esse cara? É mais uma mão de obra que eu tenho que empregar, é mais uma pessoa que eu tenho que dar conta, é mais uma vida que eu preciso colocar. E aí, coloca em xeque o sistema religioso, em que sentido? Que religião é essa, até então, que não promove, de fato, a dignidade das pessoas? Então, a questão do demônio está sobre a coisificação do outro, está num discurso narrativo, está numa opressão, nesse sentido também, de manutenção do poder e de status, e aí ela se insere também nesse ponto de dominação. E Jesus, quando confere, então, essa propriedade, no sentido de restaurar a dignidade, ele, então, entra num campo de disputa, né, simbólica, ideológica, e ele organiza por meio da palavra, que é o Evangelho. O Evangelho é a ordem no meio ao caos, né? É a ordem em meio ao caos, organizado pela palavra. E aí os evangelistas vão dizer que Jesus é a própria palavra, ou seja, ele é o protagonista dessa organização que vem conferir dignidade às pessoas, inverter a lógica do demônio, porque o demônio não é o cara que está sendo ali oprimido, o demônio é o que está por detrás dele, é quem domina. Então o demônio é a religião, é Roma, é a superestrutura, são os mecanismos, é a linguagem utilizada, é a opressão corporal, e ele precisa ser liberto por meio da palavra de Deus. Pastor, passo para o senhor a palavra, e aí depois, no final, a gente troca uma ideia. Ok, enquanto você estava falando, Luiz, eu estava pensando aqui nas entrelinhas
que nós estamos lidando com a compreensão de alguns escritores que estão envolvidos com essa atmosfera do Mediterrâneo, que tem aí toda esse saldo de ressignificação do mal, por conta daquilo que você já historiou aí sobre a questão da noção do diabo, do demônio, né? Que aí vem sendo desde o período da história dos israelitas até o pós-exílio, né? Então, essa elaboração da noção do mal, ela está presente na compreensão dos escritores do Evangelho de Marcos. Então, eles pensam, claro, influenciados também por essa atmosfera. Então, uma coisa que é muito interessante perceber é que existe duas tríades muito claras no Evangelho de Marcos. A primeira tríade é pobreza, doença e opressão. A segunda tríade é política, demônio e religião. Então, existe um imbricamento entre a religião, a política e uma demonologia. Uma demonologia que tem uma função específica de garantir a dominação dos corpos, garantir a dominação das classes, garantir a dominação da população. Então, um demônio a serviço da elite do momento, uma demonologia que aparece, e a demonologia que aparece no Evangelho de Marcos, ela é definitivamente utilizada para ressaltar a importância da chegada do Messias. Então, quando você tem Evangelho de Jesus Cristo, como você mesmo colocou na última live, quando você anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, significa o quê? Que Jesus Cristo foi o vencedor. E conquanto a gente tenha na história da religião, no caso, pensando aqui na religião cristã, a falta de interesse de demonstrar que o diabo já foi vencido ao longo da história, porque ao longo do processo histórico sempre se passa uma ideia de que Jesus continua batalhando contra o diabo. É como se o show do MMA, um MMA entre aspas, né, entre Jesus e o diabo, o demônio, fosse infinito, nunca acaba. Por que nunca acaba? Porque é preciso pagar os patrocinadores, é preciso gerir toda uma estrutura econômica, porque é conveniente para aqueles que estão na dominação. Então, Jesus parece que nunca vence. E o Evangelho de Marcos já anuncia assim, o Messias já venceu. Já venceu. E aí tem um tom de profecia, de profético, porque na profecia, quando diz que já venceu, pode ser que o cara ainda continue atuando aí, mas ele já está vencido. A coisa já foi consumada, né? Então, é muito interessante perceber essa falta de interesse ao longo do processo histórico no cristianismo clássico, passando pela Idade Média, inclusive, de que Jesus já venceu de uma vez por todas esse diabo. Então, o demônio vende muitos produtos, o demônio garante uma certa economia, o demônio é conveniente. Então, é muito interessante perceber aqui a mensagem clara do Evangelho, que o Evangelho é boa nova. Então, a boa nova é Jesus venceu o demônio. Ele é superior ao demônio. Então, esse sistema demoníaco que se alimenta da pobreza, que se alimenta da opressão, que se alimenta da discriminação, que se alimenta da segregação social, faz jus àquele conceito que aparece também no Evangelho de João 10:10, que o diabo, o demônio, no caso de João 10:10, não é demônio ali é o ladrão de ovelhas mesmo, né? Mas a gente pode colocar, por minha conta e risco, eu digo que a função paralela àquela questão de João 10:10, a função do diabo é matar, roubar e destruir. Então, essa noção de diabo gerar o diabo gera essa fragmentação na psique das pessoas, gera uma fragmentação na relação social, gera uma fragmentação na percepção do outro. Então, todas essas visões discriminatórias, o racismo, por exemplo,
essa visão segregacionista, ela é uma tentativa de diminuir o outro, de desconstruir o outro. Isso não pode ser outra coisa a não ser uma perspectiva demoníaca, né? Então, é interessante observar essa noção lá em Marcos. Outra coisa que eu quero destacar também é Jesus como esse exorcista, né? Jesus aparece como curandeiro. Como curandeiro, ele está denunciando que o atendimento primário da saúde está relegado a nenhum plano. Ou seja, uma população inteirinha à deriva, sem nenhum tipo de atendimento na área da saúde, que tem em Jesus o único SUS, Jesus, né? Quer dizer, Jesus é a alternativa de saúde para aquelas pessoas que são pobres, que estão na opressão e que muitas delas sofrem problemas psíquicos dos mais complexos, né? Dentre eles, a questão da possessão demoníaca. E essa manifestação de Jesus, essa denúncia que os milagres de Jesus faz, do descaso da saúde, do descaso, do abandono das populações periféricas, é muito forte também no Evangelho. Então, esse Messias, ele é exorcista, ele é curador, né? E ele é alguém que reúne características, às vezes, parecidas com os essênios. Ora, você pode ver ele como um essênio, ora, você pode ver como um rabi, né? Ora, ele é visto como um profeta, mas ele é mais que um profeta, mais que um rabi, mais que um Messias político. Ele é realmente a erupção do reino de Deus. Ele é o escatom, né? Ele é o escatom daquele sistema de ordem política, econômica e social do seu tempo. Ele é o apocalipse acontecendo ali. A presença de Jesus, do Messias, é o mesmo que dizer assim, chegou o fim, porque chegou o reino de Deus. Então, há uma urgência, porque eu estou aqui, e eu estando aqui é porque chegou o final, o grande finale. E aí a gente pede carona a João o Batista, que muito provavelmente ele é um desses essênios, né? E ele tem essa perspectiva um pouco apocalíptica dos essênios. Os essênios, eles esperavam um sinal para entrar em ação, enquanto os zelotas, eles começavam a rebelião a qualquer momento, né? Então, você tem os sicários que estavam o tempo inteiro criando revolta, promovendo confusão, conflitos e tal, porque existe uma animosidade ali, como se fosse brasas vivas debaixo de cinzas. Quer dizer, ninguém estava feliz com o Império Romano. Existia muito interesse, tanto dos essênios, quanto dos fariseus, quanto dos sicários, dos zelotas, muita gente que está ali com vários interesses, apesar de serem diferentes entre si, mas eles estavam querendo restaurar o quê? A monarquia de Israel. Eles estão querendo, a expectativa deles é reunir de novo os valores em torno do judaísmo, e esse Jesus que chega, ele chega exatamente diante dessas expectativas gerais aí, né? E esse é o grande conflito, porque o reino de Deus, ele é para além dessas questões. Quando eu digo para além, não que o reino de Deus não afete essa estrutura, porque ele está afetando o tempo inteiro. Quer dizer, Jesus está curando quando ele cura. Ele diz assim, vocês não estão fazendo, vocês estão deixando o povo morrer, né? Cada ato de Jesus não é um ato político em si, mas tem repercussão política muito forte, né? Quando ele expulsa o demônio e devolve a dignidade das pessoas, ele está dizendo, olha, a nossa pirâmide social, isso não existe, né? É preciso recuperar essas ovelhas perdidas da casa de Israel, é preciso incluir. E, por outro lado, você tem a disfunção de perspectiva em relação ao Messias, né? Então, é claro que, nesse contexto, a gente tem que fazer a meia-culpa aqui com os contemporâneos de Jesus, porque era muito fácil para eles olharem para Jesus como um Messias político.
como um Messias militar, né? Depois de tanta história, de tanto sofrimento, de tanta opressão, você tem Império Babilônico, depois Império Assírio, Império Persa, você tem todo esse processo da história, o retorno deles do cativeiro para Jerusalém, a reconstrução do templo, né? Quer dizer, toda essa história requer um grande final. Eles têm a grande esperança, né, de que vai ser restaurado Israel vai ser restaurado. Então Jesus já aparece, cai com uma luva, né? Mas aí é que está a proposta de Jesus é um pouco mais radical. Você pode continuar. Não, só assim, que você falou aí bastante coisa, né? E a gente agora está aqui numa linha menos de interação com as pessoas, né? Porque às vezes vai fazendo pergunta e a gente vai indo por vários lados, né? Mas aquilo que você fala, pastor, é uma questão, sim, a gente pensar também, né? Sem uma dignidade material, corporal, de autonomia como sujeito, não há evangelho, né? Eu acho que talvez essa é uma mensagem, né? O evangelho é uma mensagem de libertação. Que libertação? A libertação completa, né? A começar pelo corpo, pela mente, pela alma. A gente, durante alguns anos da história da igreja cristã, a gente viveu também uma espécie de dominação corporal que proibiu, por exemplo, a gente de dançar, de fazer atividades físicas, de jogar bola, dizendo que tudo isso era do demônio, né? Mas, na verdade, é o contrário. Se a gente pega Jesus, o demônio reside justamente na proibição da vivência plena daquilo que Deus te deu, que é o seu Exato. corpo, a sua vida, a sua liberdade. Então, dançar, se alegrar e desfrutar da corporeidade que Deus permite, isso não tem nada de demoníaco. Pelo contrário, isso é o reino de Deus se manifestando na terra, né, pastor? Exatamente. E essa questão do corpo, ela é muito interessante, porque mais na frente o Marcos vai trabalhar a questão da ressurreição do corpo, né? Ora, o corpo é tão importante para Marcos, para o Evangelho de Marcos, que o mesmo corpo com o qual Jesus caminhou na Galileia, o mesmo corpo que foi tocado pelas pessoas, o mesmo corpo que se assentou junto às mesas, junto com os publicanos e pecadores para comer um almoço, tomar um lanche, né? O mesmo corpo que foi tocado pelas crianças, é o mesmo corpo que foi ressuscitado. Então, se o corpo fosse não tivesse tanta importância, então trocaria de corpo, então, né? Mas é o mesmo corpo que Jesus viveu, que nasceu, foi o mesmo corpo que é apresentado na ressurreição. Esse corpo que é agora um corpo olhado por outra perspectiva, mas eu diria que esse corpo ressuscitado é a figura da dignidade restaurada dos corpos, porque a ressurreição é a grande recompensa, né, que o Evangelho, nesse processo de resgate, de restauração, fará com o corpo. Nossos corpos serão ressuscitados. E é interessante também que a ressurreição de Jesus, ela aponta para uma redenção de corpos que já foram trucidados, martirizados, negados, né, esfacelados. Então, em Jesus, no corpo de Jesus, está essa grande declaração. O corpo é importante, né? É tanto que esse corpo é importante que, na questão lá da capítulo 2 de Marcos, você tem a questão das espigas, né? Quer dizer, os discípulos estão com fome. E aí o pessoal começa a trazer os espartilhos da religião, porque não pode não, porque hoje não pode, não é dia de comer, que não sei o quê. E Jesus tem um posicionamento totalmente contrário ali. Ele valoriza o atendimento ao corpo, né? É hora de comer, deixa os discípulos comerem, porque é tempo de festa. Por que tempo de festa? O reino de Deus chegou, eu estou aqui. Então, temos que celebrar o corpo. Então, essa defesa do corpo é muito importante. Pegando aí o gancho da sua fala, né?
Uma vez eu estava numa escola dominical e um pastor estava presente, né, e ele falou assim que pastor da velha guarda, né, e ele se levantou e disse assim, a gente debatendo alguma questão a respeito de corpo, ele falou assim: "Olha, se tem uma afirmação que está na Bíblia, no Evangelho de João, é que Deus é espírito. Deus não é, porque carne e sangue não é do reino de Deus." Aí ele se exaltou, sentou, se emocionou, né? Eu pedi a palavra, falei: "Pastor, mas o mesmo Evangelho de João que fala que Deus é espírito, mostra lá no final a declaração talvez mais linda e mais doxológica do Novo Testamento, junto com as do Apocalipse, quando Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. E Tomé só fala isso depois que ele faz o quê? Que ele toca no corpo de Jesus. Então, da mesma maneira que o Senhor afirma que Deus é espírito, nós podemos também afirmar, Deus é corpo, Deus é carne, Deus é o Exatamente. corpo ressuscitado. Porque, assim, a gente não pode compartimentalizar, dizer Deus é espírito, então, em detrimento do corpo, vamos sublevar o espiritual. Não, Deus é espírito, mas o mesmo Deus que é espírito ressuscita em corpo, em carne, né? Porque a dignidade se faz na pulsão, né, dizendo do Freud, na pulsão da vida, né? E na afirmação dela como valor, Exatamente. princípio da sobrevivência humana. Exatamente. E se a gente for ver Marcos pelo paralelo de João, né, você tem João, capítulo 1, a tese. O corpo é tão importante que Deus se tornará corpo. Né? A tese forte de João é essa. Deus é tão importante, oh, senhores gnósticos, que eu vou apresentar aqui um Deus não etéreo, não fantasmagórico. O Deus que eu vou apresentar aqui para vocês, senhores gnósticos, é o Deus que se encarna, que tem barba, que cansa, que fica ofegante, que come os quitutes das mulheres que preparam para ele, que conversa com as crianças, esse homem, esse Deus que você vê, que você toca, né? Aí você tem todos os milagres que vai aparecendo no Evangelho de João, você tem o quê? A indicação para o corpo, quer dizer, o milagre do pão, a multiplicação dos pães, né? Quer dizer, o milagre da transformação da água em vinho aponta para o sangue. Você tem toda a relação, toda a andança, a caminhada de Jesus no Evangelho vai apontar para uma Eucaristia, para uma celebração da ceia, a ponto de você ter como uma síntese a celebração eucarística, né, como celebração do corpo. Né? Então, não faz muito sentido, realmente, você hoje trabalhar um cristianismo que nega a corporeidade, um cristianismo que nega a diferença entre as antropologias diversas das pessoas. Não faz sentido a gente negar, falar pelo Espírito Santo. Eu fico me perguntando assim, será que quando Joel disse em 2:28, lá atrás, que o Espírito cairia sobre toda a carne? Quer dizer, o texto não diz que o Espírito cairia em todo espírito, né? Cairia em toda a pessoa humana integral, toda a carne. Então eu fico me perguntando, Luiz, quando o Espírito Santo vem descendo de lá das alturas, ele já tem endereço certo, corpos héteros, corpos não héteros, corpos isso, corpos de mulheres, corpos de homens, corpos de criança, corpos de adolescentes. Ele faz essa seleção. Será que isso é feito? Porque em Joel você tem que todos os corpos, tanto de crianças, de pessoas escravizadas, de mulheres, de filhas e filhos, receberiam a plenitude do Espírito Santo. Então, receber a plenitude do Espírito Santo é ter a sua dignidade plena, integral, restaurada. Né? Esse é um sentido do Pentecostes assim, muito belo e profundo, não? Sim, perfeitamente. Aproveitando esse ensejo aí que você está dando, né? A gente está aqui caminhando já para a meia hora, e é um tema que a gente vai trabalhar no próximo encontro, né? Talvez na próxima semana, que é também essa questão da expansão do ministério de Jesus. Então, nós fizemos 2 encontros até aqui, um numa introdução e o ministério dele
na Galileia, falando dos seus sinais. Agora, a gente poderia fazer 2 encontros, um falando do ministério dele fora da Galileia e o seu confronto final, na sede na sede do demônio, que é em Jerusalém, né. A E sede do aí poder. a gente poderia fazer isso, né, se assim o senhor aceitar. Ok. Não, estamos indo bem. Aos poucos, eu vou tomando um gole do vinho novo aqui, acolá, e a gente consegue chegar até o final, com certeza. Beleza, então. Então vamos encerrar esse momento, graças a Deus aí, e aí a gente vai se falando. Só peço para o senhor ficar mais um pouquinho aí nessa posição, que eu vou encerrar aqui a transmissão, e aí a gente, na próxima semana, a gente já dá continuidade também à parte 3. Ok.